Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. E eu comecei a assistir Westworld em maio de 2019. Mais ou menos na mesma época, eu tava gravando vídeos aqui pro canal sobre a trilha sonora de The Handmaid's Tale, sobre como as músicas tinham conexões líricas com o enredo da série. E aí, logo que eu terminei a primeira temporada de Westworld, uma amiga minha, a Mariana Bicudo, me disse que seria muito legal ver vídeos da trilha sonora de Westworld, porque de certa forma essa série também brincava com a música enquanto personagem da narrativa, enquanto parte da narrativa. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas acho que faz mais sentido falar da trilha sonora da temporada toda num vídeo só do que cortar e fazer em partes. Durante a primeira temporada de Westworld, a gente ouve versões diferentes de músicas bastante familiares, versões instrumentais, no piano. O compositor da trilha sonora de Westworld é o Ramin Djawadi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é o mesmo compositor dos temas de Game of Thrones. E ele disse que a ideia de colocar esses covers, essas versões de músicas tradicionais bastante conhecidas, era para servir como um lembrete. Ele disse assim, abre aspas, você vê os cenários, o jeito que as pessoas se vestem, e quando você sabe que são robôs e é tudo moderno, você pensaria que as pessoas que estão em controle fariam tudo de modo autêntico, incluindo o que tocaria na pianola, no piano. Deveria ser algo da época. E quando não é, serve como um lembrete de que algo está errado ali. Isto é o exemplo de quão poderosa a música pode ser. Também, o piano está sempre desafinado, e isso é um elemento muito legal de ver, porque nessa série tudo parece perfeito até você olhar mais de perto e descobrir que não é tão perfeito assim. Ou seja, a gente tem uma história dentro do parque de Westworld que remete a faroeste. Só que as músicas que tocam não só na trilha sonora da série, mas no parque em si, são músicas atuais. A gente tá vendo uma cena que parece faroeste e aí toca uma música moderna e a gente fica, ei, tem alguma coisa errada aqui. Esse parque é todo de mentira, tudo isso é mentira. E um elemento muito presente visualmente nos episódios é o piano. A gente vê ele tocando sem uma pessoa tocando, né? Ele já tá programado pra tocar, a gente só vê as teclas descendo e subindo. E todas as vezes que o piano aparece, ele aparece pra lembrar a gente de alguma coisa. A gente vê a partitura rodando, às vezes começa um cover dessas músicas, ou às vezes a gente ouve os temas originais compostos pelo Ramin. A Dolores tem um tema, e aí o tema criado pra ela se repete várias vezes no episódio. A Maeve também tem um tema próprio, e rolam algumas repetições. Então, por exemplo, se a gente vê a mesma cena acontecendo várias vezes, às vezes a música também se repete, mas às vezes as músicas mudam pra dar um toque diferente e lembrar a gente de que apesar de ser a mesma cena, tem umas coisas novas e diferentes que vão acontecer ali. Mas como o objetivo dos meus vídeos de trilha sonora é analisar um pouco das letras das músicas usadas como trilha sonora, nesse vídeo a gente vai falar sobre as músicas líricas que aparecem em versões instrumentais ao longo da primeira temporada. A primeira música conhecida que toca na série em versão instrumental é a música Black Hole Sun, e acho que por ser a primeira, ela se tornou bastante memorável. Black Hole Sun, won't you come? Essa música é uma música do Soundgarden, da banda Soundgarden, e ela toca aos 36 minutos e 4 segundos do primeiro episódio de Westworld. Ou seja, a gente já tá faz uma meia hora inserido naquele contexto, e quando a música aparece, a gente é cutucado e lembrado de que tudo ali é criado, é roteirizado, que nada ali é genuíno. Sobre essa música, a banda disse que, abre aspas, se você ler a letra dos versos, é uma pintura surreal e esotérica de palavras. Foi escrito muito rapidamente, era um fluxo de consciência. E acho que essa citação pode ter um pouco a ver com o enredo da série, já que ela retrata os robôs, os anfitriões, tomando consciência. Tem um verso específico da música que eu acho que vale a pena a gente analisar, que diz o seguinte: In the sun, in my disgrace, no sol, na minha desgraça, times are gone for honest men. Os tempos já se passaram para homens honestos. Essa pra mim é a frase mais emblemática,
já que não existem muitos homens honestos em Westworld. Então a gente tem os guests, os visitantes que aparecem no parque, que estão ali ou pra matar pessoas, ou pra transar com pessoas, e também os próprios homens criadores de Westworld. Sobre essa frase da música, a banda também disse que é difícil que uma pessoa consiga criar sua própria vida e liberdade hoje. E isso também tem tudo a ver com a situação dos anfitriões ali dentro do parque. A música segue com as seguintes frases: Heaven, send hell away. Então, céu, paraíso, por favor, mande o inferno pra longe. Quase como um clamor, porque como fica claro durante a série, como é dito durante a série, Westworld, o parque, é um inferno para os anfitriões. Ainda no primeiro episódio, toca um cover, uma versão instrumental, de Paint It Black, da banda The Rolling Stones. I see a red door and I want to paint it black. Essa música toca enquanto a gangue do Hector rouba o Mariposa pela primeira vez. É a primeira vez que a gente vê essa cena. E é quando o Ted leva um tiro, a Dolores está desesperada por ele, também pelo pai dela. E aí a cena acaba quando um visitante atira no Hector. Segundo algumas pesquisas, essa música é sobre o funeral de uma garota do ponto de vista do seu amante. E ele quer que a cor de todas as coisas combine com o seu humor, que tudo seja pintado de preto. Preto é ausência de cor, nesse caso uma metáfora também para ausência de felicidade. Eu acho que acima de tudo, Paint It Black foi colocada ali mais pelo ritmo, pela vibe da cena, do que pela letra da música em si. Ela é tocada durante uma super cena de ação, cheia de momentos mais agitados, momentos mais calmos, momentos mais agitados, momentos mais calmos. E a música vai seguindo esses momentos que acontecem ao longo da cena. A última música que toca no primeiro episódio, pra mim é a mais interessante de se pensar até agora, porque ela aparece nos créditos finais. Então a gente tem a Dolores sendo questionada ao longo do episódio se ela seria capaz de ferir um ser vivo, e ela diz que não, ela afirma que não. E o primeiro episódio acaba com ela matando uma mosca que pousa no seu rosto, então ela mata a mosca, provando pra gente que ela tava mentindo, que ela tava sendo capaz de esconder a verdade das pessoas que estavam em controle. E aí, assim que ela mata a mosca, começa a tocar a música Ain't No Grave, do Johnny Cash. There ain't no grave can hold my body down. E pra mim, a frase que mais descreve esse momento e descreve o processo de conscientização da Dolores é a frase There ain't no grave can hold my body down. Que tá dizendo assim, nenhum túmulo vai conseguir segurar o meu corpo lá embaixo. Então, nada vai conseguir me segurar. De forma bem simples, é isso que essa frase quer dizer. E serve como um lembrete de que, apesar de tudo que prende os anfitriões ali, nada vai poder segurá-los de chegarem até as suas consciências, que é o que a gente vê acontecendo dali pra frente. No segundo episódio da primeira temporada, chamado de Chestnut, a gente tem uma única música que entra na nossa discussão, que é a música No Surprises, do Radiohead. É a primeira de várias músicas do Radiohead que aparece em Westworld. E esse é um episódio bastante focado na Maeve, na história dela e no seu processo de tomada de consciência, como a gente acredita, né? Que é o que tá acontecendo. E essa música aparece nos dois momentos em que ela tá repetindo o discurso dela, de você pode ouvir, não pode? Uma voz pequena que tá te dizendo, não encare por muito tempo, não toque, não faça nada que você possa se arrepender, nananana. E que termina dizendo, essa voz me seguiu, e você sabe o que ela disse? Esse é um novo mundo, e nesse mundo você pode ser quem quer que você queira. Whoever the fuck you want, ela fala. E é muito engraçado porque a música No Surprises, apesar do discurso que a Maeve tá fazendo, diz totalmente o contrário. O primeiro verso diz, A job that slowly kills you, bruises that won't heal. Então, um trabalho que te mata devagar é como um aterro que mata a terra devagar e deixa marcas permanentes. Ou seja, tá falando sobre um trabalho que vai aos poucos te matando, que não é prazeroso. You look so tired, unhappy. Você parece tão cansada, infeliz. Em outro momento a música diz assim, Bring down the government.
Acabe com o governo. They don't speak for us. Eles não falam pela gente. É sobre sentir que as pessoas responsáveis levam o nome de governo, mas que na nossa história são as pessoas em controle, né? Pelo parque de Westworld. Que essas pessoas responsáveis deveriam se importar com as pessoas, nesse caso com os anfitriões, mas que elas não se importam. E o refrão diz: No alarms and no surprises. Sem avisos e sem surpresas. A Maeve vive uma vida sem surpresas, aparentemente, né? Uma vida repetitiva, seguindo uma rotina que foi criada. Então não importa o quanto ela diz: nesse mundo, nesse novo mundo eu posso ser quem eu quiser. Isso não é verdade, ela não pode ser quem ela quiser, porque ela é quem ela foi programada para ser. O terceiro episódio não tem nenhuma música popular, então vamos para o quarto episódio. No quarto episódio a gente ouve uma versão da música A Forest, da banda The Cure. A música toca logo no começo do episódio e a Maeve tá conversando com a Clementine até que ela começa a ter lembranças. Nesse momento em específico, ela lembra de uma vez em que ela foi morta, ela e a Clementine foram baleadas e os homens dos desenhos dela vêm consertar tudo, vêm levar elas para serem consertadas. E a música A Forest, uma floresta, tem alguns versos que merecem bastante a nossa atenção. O primeiro verso diz assim: Come closer and see into the trees. Chegue mais perto e veja dentro das árvores. Find the girl while you can. Encontre a garota enquanto você pode. É quase como se a música estivesse dizendo para Maeve: olhe mais de perto, você precisa olhar melhor, para o seu mundo, para o que acontece nele, para como as coisas são e para quem você de fato é. Encontre a garota talvez signifique encontre a sua filha, da narrativa anterior. O segundo verso também diz: I hear her voice, eu ouço a voz dela, calling my name, chamando meu nome. The sound is deep, o som é profundo, in the dark, na escuridão. I hear her voice, eu ouço a voz dela, and start to run, e começo a correr. Talvez essa voz possa ser interpretada como a voz da consciência dos anfitriões. Nesse caso em específico da Maeve, mas de todos eles. E por fim temos um último trechinho que eu acho que vale a pena também dar uma pensada. All alone, completamente sozinha. The girl was never there. A garota nunca esteve ali. It's always the same. É sempre a mesma coisa. I'm running towards nothing. Eu estou girando, correndo ao redor de nada. Rumo a nada. Então toda a realidade criada para Maeve e para os outros anfitriões não existe. Ela nunca esteve ali. A garota, entre aspas, filha da Maeve, foi de mentira, criada. E é sempre a mesma coisa, né? It's always the same. É a rotina. De novo e de novo e de novo as coisas acontecem da mesma forma. Aos 36 minutos e 58 segundos do episódio número 5, a gente ouve a música Something I Can Never Have, uma coisa que eu nunca poderei ter, da banda Nine Inch Nails. You make it all go away. I just want something. Essa música toca na cena em que a Dolores, o William, o Logan, o Eulazo e o capitão estão num bordel, numa orgia, tem várias pessoas transando, e eles estão comemorando a missão que eles tinham conseguido realizar com sucesso. E aí começa a tocar essa música. A música diz o seguinte: In this place it seems like such a shame. Nesse mundo, isso parece uma vergonha. Though it all looks different now. Ainda que tudo pareça diferente agora, I know it's still the same. Eu sei que ainda é a mesma coisa. Everywhere I look, you're all I see. Todos os lugares para onde eu olho, você é tudo que eu vejo. Just a fading fucking reminder of who I used to be. Só um lembrete que tá indo embora, que tá desvanecendo, de quem eu costumava ser. E aí tem a frase I just want something I can never have. Eu só quero uma coisa que eu não posso ter. E esse trecho da música me lembra muito a relação e a história do William nessa temporada. Porque a gente vê ele na primeira vez que ele entrou no parque e essa última vez que ele tá entrando como Homem de Preto. E é isso, né? A Dolores é isso pra ele. Uma lembrança muito longe de quem ele costumava ser. Que o lugar parece diferente, mas ainda é a mesma coisa. São as mesmas coisas que acontecem.
Em todo lugar para onde ele olha, a Dolores é tudo que ele vê, sempre foi assim. E a Dolores e esse mundo de fantasia de Westworld é uma coisa que o William nunca poderá de fato ter, porque não é real. Isso não serve só para o William, isso serve para qualquer visitante que chegue até Westworld. Ele pode aproveitar o que está acontecendo ali, ele pode tentar viver aquilo, mas nada daquilo é de fato real. Essa vida, essa narrativa é uma coisa que eles nunca poderão de fato ter, senão por um período curto de visitação. No 6º episódio, a gente tem 2 músicas bastante interessantes para pensar. A primeira música que toca no 6º episódio é a música Fake Plastic Trees, e traduzindo o título da música é Árvores Falsas de Plástico. Essa música toca no momento em que a Maeve acorda e segue a sua rotina até o Mariposa, só que lá ela se envolve com um visitante e provoca ele para que ele a mate e a mande de volta para o laboratório para ela continuar entendendo como as coisas funcionam e o que fazer para tomar o controle. E a letra dessa música de Fake Plastic Trees diz o seguinte, então devagar: uma garrafa de água verde de plástico para uma planta chinesa falsa numa terra de plástico falsa, ou seja, um mundo de mentira feito de plástico. That she bought from a rubber man, que ela comprou de um homem esquecível, acho que pode ser a tradução, in a town full of rubber plans, numa cidade cheia de planos que podem ser apagados. Acho que esse trecho todo é o parque de Westworld todinho, inteiro. Um mundo falso, criado de plástico, governado por um homem que pode ser facilmente substituído, como a gente vê isso acontecer, e uma cidade de Sweetwater cheia de planos que podem ser apagados e mudados em qualquer momento. E mais um verso. She looks like the real thing. Ela parece como se fosse de verdade. She tastes like the real thing. Ela tem gosto. O gosto dela é como se fosse de verdade. My fake plastic love. Meu amor falso de plástico. But I can't help the feeling. Eu não posso segurar o sentimento. I could blow through the ceiling. Eu poderia escapar disso aqui. If I just turn and run. Se eu apenas me virasse e fugisse. A Maeve e os outros anfitriões parecem de verdade. Têm gosto como se fossem de verdade. Mas são feitos de plástico. E existe esse sentimento, essa sensação de poder sair desse mundo, de poder escapar dele. Isso é representado em vários momentos ao longo do episódio, quando a Maeve propositalmente se mata ou dá um jeito de ser morta para poder voltar ao laboratório, escapar daquilo e tentar bolar um plano para escapar de vez daquele lugar. A segunda música que toca no 6º episódio é outra música do Radiohead. Dessa vez é a música Motion Picture Soundtrack. Essa música toca enquanto o Felix leva a Maeve por um tour nos laboratórios e fábricas do parque de Westworld. Então ela vê os anfitriões e tudo que cerca os anfitriões sendo produzido. E ela também pode perceber o quão manufaturada é a sua existência. E tem 2 trechos dessa música que eu queria conversar com vocês. O primeiro diz o seguinte: They fed us on little white lies. Eles nos alimentam de pequenas mentiras brancas. E é basicamente isso, né? Os anfitriões são alimentados de mentiras. E nesse momento a Maeve tá confrontando as mentiras que foram contadas pra ela. E também tem a frase final da música que tem tudo a ver com o contexto. A frase final diz assim: I will see you in the next life. Eu vou te ver, eu te vejo na próxima vida. Então os anfitriões vivem várias vidas, né? Porque a todo tempo eles podem morrer, ser consertados e voltarem a viver. Ou ainda podem simplesmente serem jogados de uma narrativa para outra narrativa. No 7º episódio também não tem nenhuma música pop, lírica, então a gente vai direto pro 8º episódio. O 8º episódio tem 2 músicas muito famosas e 2 músicas que eu particularmente gosto muito. A primeira delas é House of the Rising Sun, que é uma música muito antiga, americana. A primeira vez que essa música apareceu na história foi em 1905, só que ela ficou popular na versão da banda The Animals. Oh, mother,
tell your children. Essa música toca quando a Maeve tá interagindo pela primeira vez com a nova Clementine, porque eles aposentaram a Clementine antiga e colocaram uma nova. E aí a música é interrompida de novo com outras lembranças da Maeve sobre narrativas anteriores. Apesar dessa música, na versão que ficou conhecida, falar sobre um homem jovem que segue o mesmo caminho do pai no álcool, nas apostas, nos jogos, a versão original da música fala sobre uma mulher que vive uma vida de degradação. E se a gente olhar simplesmente para o refrão da música, que diz assim: "Oh mother, tell your children", diga para os seus filhos, não fazer o que eu fiz, not to do what I have done. Spend your life in sin and misery, passar a sua vida em pecado e em miséria, na casa do sol nascente. Eu acho que a gente já pode fazer uma relação da Maeve, da Clementine também, vivendo uma vida degradante enquanto prostitutas, vivendo uma vida de pecado e de miséria. E também, a frase final da música diz assim: I got one foot on the platform and the other on the train. Eu tenho um pé na plataforma e o outro pé já no trem, que também pode fazer uma referência ao final da temporada, em que a Maeve de fato entra no trem para sair de Westworld, mas decide voltar para a plataforma para salvar sua filha. E a segunda música que toca no 8º episódio é a icônica Back to Black, da Amy. Essa música toca numa cena em que novamente a Maeve acorda e vai viver a sua rotina, só que dessa vez o seu código foi alterado para controlar outros anfitriões e para não se deixar ser controlada. Acho que a frase chave dessa música pra gente pensar a relação com a história é a frase I died 100 times. Eu morri uma centena de vezes. A Maeve e os outros anfitriões, mas principalmente a Maeve por conta do momento do episódio, morreu centenas de vezes e nasceu outras centenas de vezes também. E o mais legal é que essa cena da Maeve acordando para sua rotina acontece em vários momentos da temporada. A primeira vez em que acontece, a trilha sonora é o tema composto para a personagem da Maeve. Mais pra frente, a gente tem a Maeve já consciente da sua realidade e a gente ouve a música Fake Plastic Trees tocando, que é uma música bastante melancólica, de impotência até. E aí, nesse momento, no 8º episódio, a gente tem Back to Black, que é uma música bastante agressiva e não melancólica, é uma música determinada. Cada uma dessas escolhas de trilha sonora representa um momento da personagem. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. Como o 9º episódio também não tem nenhum cover de nenhuma música lírica com letras, vamos falar então do 10º e último episódio da primeira temporada de Westworld. A gente tem duas músicas pra pensar aqui. A primeira delas é a música Candy Castle, que não aparece como um cover, como uma versão. Ela aparece quando aquele funcionário do parque pervertido que pega os hosts pra transar escondido, enquanto eles estão inconscientes, ele decide que ele quer fazer a mesma coisa com o Hector, né? E aí ele coloca um fone de ouvido pra fazer isso acontecer. Enquanto isso, na sala ao lado, que é separada simplesmente por um vidro, a Armistice acorda e começa a agredir o outro funcionário que estava consertando ela. E a música vai tocando enquanto essas cenas estão acontecendo. E ela só para quando o funcionário da sala ao lado é jogado pela Armistice pelo vidro, quebrando o vidro, e aí o funcionário pervertido percebe o que tá rolando. E a música Candy Castle tem algumas coisas pra gente pensar. A música diz assim: Let's take off our masks. Vamos tirar as nossas máscaras e vamos ser naturais. Let's behold ourselves. Vamos nos contemplar and break this evil spell. E quebrar esse feitiço maligno. Acho que a gente vê claramente isso. A Armistice, o Hector e a Maeve quebrando o feitiço, entre aspas, tirando as máscaras, sendo eles mesmos, no sentido de que eles finalmente sabem que são robôs, que não são seres humanos e que foram criados para diversão e entretenimento de outras pessoas. Mais pra frente a gente tem uma frase que diz assim: They poked me with a stick because they wanted to see if I was alive or just pretending to be. Eles me cutucaram com um graveto, sabe? Com um pauzinho de madeira,
porque eles queriam ver se eu estava vivo ou só fingindo estar vivo. Não preciso nem dizer nada, né? Os humanos cutucando os anfitriões para saber se eles estavam de fato vivos ou se era tudo de mentira. A música continua. But my bones are in my body, not in my grave. Mas os meus ossos estão no meu corpo e não no meu túmulo. Turns out I am free and I pretend to be a slave. Acontece que eu sou livre e eu finjo ser um escravo, que é o que a Maeve estava fazendo há algum tempo. Então vamos para a última música, que é mais uma música do Radiohead. Dessa vez é a música Exit Music for a Film, que foi composta para um filme de Romeu e Julieta. Essa música ela começa a tocar quando o Ford sobe ao palco bem pro final do episódio para fazer seu discurso. E o Ford anuncia sua última história e o seu afastamento do cargo, como previsto. Só que ele finaliza o discurso dele num tom bastante mórbido. E é quando a Dolores entende o que ela precisa fazer. Então ela sobe no palco, mata o Ford e começa a matar outros membros do conselho que estão presentes ali. E também, enquanto isso, o Homem de Preto é atacado pelos anfitriões que estavam no freezer. Essa música, Exit Music for a Film, tem os seguintes versos. Wake from your sleep, acorde do seu sono, a secagem de suas lágrimas. Hoje a gente escapa, a gente escapa. A Dolores e os outros anfitriões estão acordando de seus, entre aspas, sonhos. Eles estão ganhando consciência e esse momento dessa cena diz claramente essa frase, hoje a gente escapa, nós escapamos. Aquele momento parece ser o momento de escape dos anfitriões. A música continua. Breathe, respire, keep breathing, continue respirando. Don't lose your nerve, não perca o controle. A sua coragem, na verdade, não perca a coragem. Breathe, keep breathing, I can't do this alone, eu não consigo fazer isso sozinho. A Dolores tem um momento antes de subir no palco que ela pede pro Ted ficar calmo, né? Ela diz pra ele que tudo vai ficar bem. E é quase esse mesmo verso da música. E também, se a gente pensar um pouco mais, dá pra interpretar esse verso como a Dolores falando com a própria consciência dela, sabe? Ou a consciência da Dolores falando com a Dolores. Não perca a coragem, vamos fazer isso juntas, como se elas fossem duas, quando na verdade elas são uma só. Não há dúvidas de que a trilha sonora de Westworld funciona como personagem dessa narrativa, como elemento fundamental para que a narrativa siga o seu curso. E para além dessas músicas, dessas versões de músicas conhecidas que eu trouxe pra gente analisar, a gente tem temas originais escritos pra série, como eu já falei, compostos pra série e pra cada personagem. E esses temas às vezes sofrem alterações na sua velocidade, no seu ritmo. E cada uma dessas escolhas musicais significa alguma coisa. Isso é feito, essas escolhas são feitas de acordo com os momentos específicos dos personagens. E também a gente tem algumas músicas clássicas, músicas instrumentais de fato, que aparecem ao longo dos episódios, como por exemplo Clair de Lune, do Debussy, e a que mais aparece, eu não poderia deixar de mencionar ela, Reverie, a música Reverie, que é uma música também do Debussy, e essa música ela tem o mesmo nome da atualização que o Arnold criou para os hosts, para os anfitriões, que em português levou o nome de Devaneios, mas é Reveries em inglês, e Reverie é o nome da música. E essa música é bastante associada ao personagem do Arnold. Então essa música aparece em vários momentos que de certa forma estão relacionados à atualização criada pelo Arnold 35 anos atrás, e ao personagem de forma geral. Esse vídeo deu muito trabalho, pensar todas essas coisas foi bastante trabalhoso, parar para analisar cada uma dessas coisas não foi simples. Então se você gostou, se você achou todas essas informações de alguma forma engrandecedoras para você, clica em se inscrever no canal, clica no botãozinho de gostei, comenta alguma coisa, e eu mal posso esperar para gravar esse vídeo sobre a segunda temporada. E também mal posso esperar para o lançamento da terceira temporada de Westworld. Um beijo e até breve!